Oi, pessoal! Na aula de hoje, o que a gente vai estar trabalhando é o método da média logarítmica. Então, é um dos métodos de estar determinando a área do trocador de calor. Então, vai estar utilizando uma média de temperaturas dentro do trocador de calor para poder estar determinando aí as propriedades, no caso, principalmente a área que a gente precisa para esse trocador estar funcionando. A primeira configuração que a gente tem de trocador, então, é o trocador de calor duplo tubo. Então, são aqueles em que a gente tem um tubo dentro do outro, então dois tubos concêntricos, em que num deles vai estar passando fluido quente e no outro vai estar passando fluido frio. Então, lembrem aqui que a gente tem as duas configurações, esse aqui é um escoamento contra corrente. Nesse caso específico, a gente tem o fluido quente passando pela parte interna e o fluido frio passando pela parte externa. Isso nem sempre é regra, então não pode ser que o fluido frio esteja passando aqui na parte interior e o fluido quente esteja passando pela parte externa. Mas essa é a configuração que a gente vai estar olhando, que é a configuração mais simples de todas. Então, a gente vai fazer um balanço dentro dela. Então, a gente vai apresentar várias equações hoje que representam esse escoamento, além de deduzir a equação da média da logarítmica, para poder estar determinando aí a diferença de temperatura média dentro desse trocador de calor aqui. E aí, lembrando da aula passada, a gente tem as duas configurações. Então, escoamento contra corrente, escoamento paralelo. Então, aqui, ó, o que preciso que vocês realmente prestem atenção é que aqui nessa região, nessa primeira região, a gente tem uma diferença de temperatura e nessa outra região a gente tem uma diferença de temperatura diferente. No paralelo também, a gente tem aqui uma diferença de temperatura e a gente tem aqui outra diferença de temperatura. Nesse caso aqui seria a entrada do fluido quente e a saída do fluido frio. Aqui, saída do fluido quente, entrada do fluido frio. Já nesse caso paralelo, a entrada do fluido quente e entrada do fluido frio. E aqui, saída do fluido quente e saída do fluido frio. Então, os dois aqui para calcular o ΔT é o maior menos o menor de cada uma das posições que a gente tiver no nosso trocador de calor. Isso vai fazer bastante diferença mais para frente quando a gente for estar aplicando aí o método da média logarítmica, então precisa prestar atenção nisso. Outra coisa que é importante ver aqui é que a diferença de temperatura dentro desse trocador aqui, ó, ela não é a mesma em todos os pontos. Então, não dá para dizer que o ΔT aqui médio seria esse mais esse dividido por 2 e aí eu tenho uma diferença de temperatura aqui dentro. A mesma coisa aqui, ó, principalmente aqui, ó. A gente tem aqui uma diferença de temperatura bem grande, quando aqui a gente tem uma diferença de temperatura menor. Então, aqui também é complicado a gente dizer que a diferença de temperatura seja uma média exata desses dois ΔTs. Então, a gente vai fazer um procedimento em que a gente vai estar determinando qual é a média de temperaturas dentro desse trocador de calor para representar ele de uma forma adequada. Então, sabendo que existem duas configurações para o escoamento dentro de um trocador duplo tubo, a gente vai fazer a dedução toda para um escoamento contra corrente, e aí depois fica para vocês fazerem o paralelo. As considerações vão ser a mesma e o procedimento é semelhante, então vamos começar com isso. A primeira consideração é que a gente já sabe que a troca de calor acontece aqui na parede interna, externa ou na parede aqui desse tubo interno. Então, é onde os dois fluidos estão tendo contato. Todo o calor que for fornecido pelo fluido que estiver quente, que nessa ilustração aqui está dentro do tubo, vai ser recebido pelo fluido frio, que está nesse caso aqui está passando por fora. Ou seja, a gente não vai ter perda para o ambiente. Aqui a gente tem a ilustração gráfica de como que vai estar o perfil de temperatura dentro do trocador de calor. Então, exatamente nessas extremidades aqui, ó, a gente tem as extremidades do gráfico são as extremidades do trocador de calor. Então, nessa região esquerda aqui, ó, a gente tem a temperatura quente que entra para o fluido quente e o fluido frio que sai aqui nessa linha de baixo, que é a linha do fluido frio, que está nesse sentido aqui, ó. E a gente tem nessa outra extremidade, a outra extremidade do trocador de calor. Então, a gente tem aqui a saída do fluido quente, então ele está saindo por aqui, ó, e a entrada do fluido frio, porque a gente está trabalhando com escoamento contra corrente. E aí, o que a gente vai fazer agora é um balanço de energia. Então, a gente vai aplicar um balanço de energia para esse escoamento. As considerações que a gente precisa é dizer que o escoamento vai estar em estado estacionário, então a gente não vai ter variação nenhuma com o tempo. A gente não vai estar aplicando trabalho aí, então o que a gente tiver de troca de calor é única e exclusivamente pela diferença de temperatura entre os dois fluidos. Não vai ter acúmulo de energia
e as energias potencial e cinética vão ser desprezíveis. Com isso, a gente consegue relacionar pela seguinte equação. Ó. O calor, ele vai ser a vazão máxima e a diferença de entalpias aí. As entalpias, então, vão ser aplicadas nas duas regiões que a gente tem. Para o fluido quente, a gente vai ter, então, que a equação vai ficar relacionando com a vazão do fluido quente e com as entalpias do fluido quente. Então, a entalpia quente de entrada e entalpia do fluido quente na saída. E para o fluido frio, a gente vai ter a relação entre a vazão aí do fluido frio e a gente tem a entalpia do fluido frio na saída e a entalpia do fluido frio na entrada. Por que o sinal é invertido aqui? Porque a gente tem uma diferença de temperatura, uma temperatura diferente entre os fluidos. O fluido frio vai aquecer, então ele vai ter uma entalpia maior na saída e o fluido quente vai ter uma temperatura maior na entrada, o que leva a uma entalpia maior na entrada. Então, destacando aqui, a gente tem quais são as nossas duas variáveis, que seriam a vazão máxima, que no SI é dada em quilograma por segundo, a entalpia, que é dada em joule, então a entalpia de cada um dos componentes aí em algumas posições, e a gente vai chamar essa equação aqui de cima de equação 1, que a gente vai precisar dela mais para frente. Eu sei que a gente já falou sobre algumas delas, mas vamos deixar bem claro aqui como são as nomenclaturas, então, para a sequência de equações que a gente vai estar fazendo. Sempre que eu me referir ao fluido quente, eu vou ter aqui meu índice Q, e aí a gente tem a vazão máxima do fluido quente, e aí temperaturas de entrada, saída, a entalpia no ponto 1, no ponto 2, ou ainda entrada e saída pode aparecer também, E e S. E para o fluido frio vai ter sempre um F embaixo. Então, também quando aparecer o CP, todos os índices F se relacionam ao fluido frio e todos os índices Q vão se relacionar ao fluido quente. E E e S, entrada e saída. Se a gente considerar que não tem troca de calor com o ambiente, todo o calor cedido por um fluido vai ser igual ao recebido pelo outro. Então, a gente vai ter que, aqui, ó, o calor quente, calor do fluido quente aqui, ele vai ser cedido para o outro fluido, então ele vai ser menor do que zero. O calor do fluido frio, ele vai ser recebido, então ele é maior do que zero. E a gente está dizendo que os dois são iguais, então tudo que o fluido frio recebe vai ser igual a tudo que o fluido quente vai estar cedendo. Aí, para isso, vem o sinal para correção aí. Se a gente aplicar a equação para os dois fluidos e igualar aí os calores, a gente vai ter aquela equação 1 que a gente tinha ali, vai ser a vazão do fluido frio multiplicado pelas entalpias, então a entalpia do fluido frio no ponto 2, menos a entalpia do fluido frio no ponto 1, vai ser igual aí a vazão do fluido quente vezes a entalpia do fluido, aqui é quente, do fluido quente no ponto 1, menos a entalpia do fluido quente no ponto 2. Então, aqui vocês podem reparar que estão invertidos os números, porque a gente jogou o sinal que estava aqui fora. Então, esse sinal que vem aqui, ó, da equação anterior, a gente joga para dentro dessa equação aqui. E essa daqui a gente chama, então, de equação 2. A gente não está trabalhando ainda com mudança de fase nos fluidos. Então, as equações de balanço, elas podem ser simplificadas apenas pela troca pelo calor latente. Então, aqui, a gente vai ter que o calor trocado, relacionando aí com o fluido quente, vai ser mCp∆T, que a gente já conhece essa equação, só que aí aplicado pro fluido quente. Então, a temperatura quente que entra menos temperatura quente que sai.
Aqui a gente já está colocando o nosso sinal aqui dentro. Então, aquele sinal que estava aqui fora antes, ele já foi para lá. E a gente já acertou o sinal com as equações aqui dentro. Para o fluido frio, então, a gente vai ter a mesma equação, MCP ΔT também vale aqui, só que a gente vai estar relacionando com o fluido frio. Então, M do frio, CP do fluido frio, e a temperatura fria que sai menos a que entra. Se a gente olhar sempre em módulo, a gente vai ter sempre a temperatura maior antes da temperatura menor. Só que isso a gente está fazendo porque a gente já está pegando o sinal e colocando aqui dentro dos parênteses, então o sinal negativo. Aqui a gente sabe que o calor específico ele vai ser dependendo da temperatura que a gente tiver para aquele fluido. Então ele vai ter um valor tabelado. E essas equações aqui vão ser para a gente nossas equações 3 e 4. Ok? A primeira aqui é 3 e a segunda é 4. E aí a gente sabe que o calor ele é trocado entre os dois fluidos e em módulo ele é igual. Então, a gente pode igualar a equação 3 e a equação 4 aí. Então, a gente vai ter que M do quente, CP do quente, temperatura quente que entra menos temperatura quente que sai, vai ser igual a vazão do frio, CP do frio, temperatura fria que sai, menos temperatura fria que entra. Então, temperatura do fluido frio que sai e que entra, temperatura quente do fluido quente que entra e que sai. Ok? Essa daqui pra gente vai ser a equação 5 e a gente vai usar bastante ela mais pra frente, principalmente quando a gente for fazer o balanço e descobrir as temperaturas aí do trocador de calor. A gente vai definir, então, a diferença de temperatura entre os dois fluidos como sendo um ΔT, né? Então, o ΔT aqui, ó, vai ser sempre temperatura do fluido quente menos temperatura do fluido frio. Essa aqui sendo a nossa equação 6. Dentro do trocador de calor, a gente sabe a relação que a gente tem, que é Q igual a ΔT. Essa relação a gente viu aí nas outras aulas já. E o que a gente precisa agora é analisar esse ΔT. Então, que é o que a gente está fazendo no procedimento. Se a gente olhar aqui para dentro do trocador de calor, a gente vai ver que aqui a gente tem um ΔT. Se a gente andar um pouquinho aqui no meio do trocador, tem outro ΔT. E mais aqui no final tem um ΔT ainda diferente. Então, isso aqui não é sempre o mesmo. Então, eu não posso usar um valor fixo. O que eu preciso aqui é determinar uma média. Então, a gente vai ver como determinar essa média de uma maneira adequada. Então, aqui, ó, a minha temperatura, ela vai ser uma temperatura média, ok? E é ela que a gente vai querer ver como deixar adequada aí com o balanço de energia dentro do trocador de calor. Então, essa aqui é a minha equação 7. Como eu sei que a temperatura, então, dentro do trocador de calor não é... a diferença de temperatura não é linear, a gente vai pegar uma seção transversal do trocador diferencial e vai aplicar os balanços. Então, a gente vai fazer para um pedacinho para depois integrar e encontrar aí a equação para o trocador inteiro. Então, a primeira relação que a gente vai reescrever na forma diferencial é Q igual ao A ΔT. Então, para um sistema em que eu estou trabalhando com uma seção diferencial, eu vou ter um calor diferencial também. Então, dQ aqui. E aí, o meu coeficiente global, ele é o mesmo para qualquer lugar, qualquer valor. A diferença de temperatura a gente acabou de definir ali pela equação 6, então tá aqui o ΔT. E a minha área agora, ela não é mais uma área total, ela é uma área diferencial. Sendo essa daqui, então, pra gente agora a equação 8. Onde a gente tem a quantidade de calor trocada na área dA, que é o dQ, e a gente tem a diferença de temperatura, que é a temperatura do fluido quente menos a temperatura do fluido frio, que é o que está ali em cima. E a gente pode pegar essa mesma relação e utilizar o MCP ΔT e agora também fazer ele com uma maneira diferencial, que vai ser o seguinte. Então, a gente vai ter aqui, ó, o meu dQ como sendo a vazão do fluido frio, o CP do fluido frio, então aplicando para o fluido frio, vai ser aqui a temperatura, o DTF.
Ou seja, é essa variação de temperatura que eu tenho aqui para o meu fluido frio. Isso aqui é igual ao balanço ao calor trocado cedido pelo fluido quente. Então, voltando aqui com o meu sinal, então a gente tem a vazão do fluido quente, CP do fluido quente, e agora é a diferença da temperatura do fluido quente, que não é frio. Então, do fluido quente, que é essa variação que a gente tem aqui ó, nesse meu elemento, nessa minha seção diferencial, ok? Então, se for considerado o valor de CP como médio ou como constante, na temperatura média, por exemplo, do fluido, a gente pode ter uma relação entre as temperaturas que vai ser linear. Então, a diferença de temperatura para essa seção, para esse elemento diferencial, ela vai ser definida como, então, d ΔT vai ser igual a diferencial da temperatura quente menos a diferencial da temperatura fria, que é a nossa equação 10, hein? Então, aqui a gente vai puxar aquelas equações que a gente tinha ali, então, do elemento diferencial, MCP ΔT para o fluido quente e para o fluido frio, vai renomear, então, como sendo 11, e a gente vai isolar o ΔT de forma que a gente vai estar substituindo aqui o dt e o dtq, então esse valor aqui, esses dois valores aqui, nessas equações de cima, então aqui e aqui. Então, isolando esses valores aí, o que eu tenho são dTF vai ser igual ao dQ sobre a vazão do fluido frio, o CP do fluido frio, e dTQ vai ser igual ao dQ, agora nesse caso negativo, né? Sobre a vazão do fluido quente e o CP do fluido quente. E aí a gente vai poder colocar esses valores lá na equação 10. E aí, substituindo então as relações 11 na 10, a gente vai ter aqui, ó, que a diferencial da diferença de temperatura vai ser menos dQ, M do fluido quente, então vazão, CP do fluido quente, menos a diferencial, então, dQ, de novo, vazão do fluido frio, CP do fluido frio. E aí, dá para colocar o daqui aqui, ó, em evidência, junto com o sinal também dá para colocar para fora. Então, a gente pode deixar que a diferencial da diferença de temperatura vai ser menos dQ, que vai multiplicar aqui, então, 1 sobre a vazão do fluido quente e o CP do fluido quente, mais 1 sobre a vazão do fluido frio e o CP do fluido frio. Alguns livros costumam chamar esse termo aqui, ó, de CQ e esse termo aqui de CF, mas a gente vai manter assim para ficar mais explícito para a gente, ok? Essa daqui, então, seria a minha equação 12. Então, o que a gente vai fazer agora é pegar a equação 12, isolar o dQ. Então, não vou fazer passo a passo porque vai ficar muito longo, mas vocês vão isolar o dQ na equação 12 e substituir na equação 8, que é essa daqui. Rearranjando já a equação, vocês vão chegar no seguinte, gente. Então, vai ter aqui, ó, a diferencial, né, da diferença de temperatura sobre a própria diferença de temperatura vai ser igual a menos U, que é o coeficiente global, que vai estar multiplicando aqui 1 sobre a vazão do fluido quente, CP do fluido quente, mais 1 sobre a vazão do fluido frio, CP do fluido frio. Isso aqui tudo multiplicando o dA.
Então, isso aqui vem da equação 8, isso aqui também vem da equação 8, o ΔT aqui também vai vir da equação 8, e já aqui e esse termo todo aqui vão vir da equação 12, que estão ali no slide anterior, ok? Aí, o que a gente vai fazer agora é integrar essa equação. Então, a gente vai integrar para o trocador de calor todo. Então, o trocador de calor todo vai aqui, ó, da região 1 até a 2. Então, a gente vai integrar de 1 até 2 e de 1 até 2. Chegando, então, aqui, essa daqui para mim seria a minha equação 13. Se a gente integra dx sobre x, a gente vai ter ln, então aqui não vai ser diferente. Vai ter um ln de ΔT, que vai de ΔT2 até ΔT1, ou contrário, né? ΔT1 até ΔT2. Isso aqui vai ser igual menos U, vezes agora a área, porque quando a gente integra essa área aqui, ó, a gente tem a área total do trocador de calor, multiplicando esse termo todo que está ali entre parênteses, que vai ser 1 sobre MQCP do quente, mais 1 sobre MFCPF. E aí, agora a gente já integrou, a gente está no trocador de calor inteiro. Então, a gente pode pegar as equações globais para cada um dos fluidos. Então, a equação 3 e 4, que estão aí na nossa sequência. E a gente vai substituir nessa equação que a gente acabou de chegar, que é 14. Então, a gente vai ter aqui, ó, essas duas relações que a gente quer substituir lá dentro, para não ficar uma equação tão grande. E para a gente tirar a dependência com a vazão e o CP. Então, eu vou isolar esses dois termos nas equações aí que a gente tem. Então, isolando aqui na equação 3, a gente vai ter MQ CPQ vai ser igual ao próprio calor, dividido pela temperatura quente que entra, menos a temperatura quente que sai. E da equação 4, a gente tem aqui, então, MF CPF, que vai ser igual ao calor, dividido pela temperatura fria que sai, menos a temperatura fria que entra. E aí, a gente vai substituir na equação 14 e vai chegar no seguinte. Ln de ΔT2 sobre ΔT1, já da própria equação lá, vai ser igual a menos o A, que também já é da própria equação. E aqui a gente tem 1 sobre esses valores aqui. Então, 1 sobre o valor que a gente obteve aqui isolando e 1 sobre a equação 3 e sobre a equação 4. Então, a gente vai ter aqui ó, o calor na parte de baixo, temperatura quente que entra, menos temperatura quente que sai, mais temperatura fria que sai, menos temperatura fria que entra, sobre o calor também. E essa daqui vai ser pra gente a equação 15. Agora a gente vai colocar a especificação que a gente tem aqui para o trocador de calor contra corrente. A gente tem a região 1 aqui e a gente tem a região 2 aqui, ó. Então, essa minha região 1 aqui, ó, vai gerar para mim o ΔT1. E essa região 2 aqui, ó, vai gerar para mim o ΔT2, ok? Sempre é maior menos a menor. Então, aqui a gente vai definir esses dois valores que só servem para o trocador contra a corrente, gente. Então, a gente vai ter ΔT1, olhando ali na região 1, temperatura quente que entra, menos temperatura fria que sai. Isso é específico desse trocador. E o ΔT2 vai ser igual a temperatura quente que sai, menos a temperatura fria que entra, ok? E aí, a gente pode substituir na equação 15 e rearranjar a equação para chegar
no seguinte, na equação de calor, que é quem a gente quer isolar aí dentro da nossa equação, vai ser UA delta T1, delta T2 menos delta T1 sobre o ln de delta T2 sobre delta T1. Então, se a gente pegar lá a nossa equação geral, ela era Q igual UA delta T médio. Então, para a gente aqui, esse termo todo que apareceu vai ser o meu delta T médio, que a gente costuma chamar de delta T ml, porque é média logarítmica. Então, aqui o delta T ml para esse sistema vai ser igual delta T2 menos delta T1 sobre ln de delta T2 sobre delta T1. Sendo que esses valores de delta T2 e delta T1 são os valores aqui destacados em amarelo, que dependem da configuração do trocador de calor. Então, não é sempre o mesmo valor para eles. Então, aqui as nossas equações 18 e 19 são as equações finais que a gente vai estar utilizando aí na aplicação dos problemas. Aqui, então, resumindo, para escoamento contra a corrente, as equações que a gente chegou. Essa é uma outra nomenclatura que talvez vocês encontrem em alguns materiais por aí. Nela, o T maiúsculo seria para a temperatura do fluido quente, entrada e saída, aqui T1 e T2, e T minúsculo seria para o fluido frio. Então, tá aqui, ó, entrada e saída também aqui. Então, tá a relação entre elas. E aqui tá a nossa equação do ΔTml para a operação em contracorrente. Lembrando que só vale para essa configuração aqui. E aqui tem nessa nomenclatura aqui com T maiúsculo sendo para o fluido quente, T minúsculo para o fluido frio. E aqui a gente tem o resumo do que a gente chegou aí na dedução da fórmula, ok? E aí fica para vocês como exercício, já o primeiro, fazer o mesmo procedimento de dedução que a gente acabou de fazer para o escoamento contra corrente, fazer para o escoamento paralelo. O procedimento é semelhante, vocês só tem que ver quais são as diferenças entre eles. Então, lembrar que principalmente as variações de temperatura, ΔT1 e ΔT2, vão ser diferentes nas extremidades dos trocadores, então, na entrada e na saída do trocador. Então, fica o primeiro exercício para vocês estarem trabalhando aí, a resposta que vocês vão chegar tá aqui embaixo. E aí, agora, é um resumo aplicado em problemas de média logarítmica. Então, esse método, gente, é importante ressaltar, ele só é válido se a gente conhece as temperaturas de entrada e saída dos dois fluidos ou consegue determinar por balanço de energia. Então, a gente precisa das 4 temperaturas para poder calcular o ΔTml e aí determinar a área do trocador de calor, que geralmente é o que a gente precisa, a área ou o comprimento do trocador de calor. Então, a metodologia para resolver um exercício desse tipo de trocador seria, a primeira coisa, selecionar o tipo que a gente vai estar trabalhando. Nesse caso aqui, a gente ainda só viu duplo tubo, mas a gente vai ter que selecionar qual é a configuração, então se vai ser contracorrente ou paralelo. Então, isso tem que ser especificado. Aí, a gente vai ver se está faltando alguma temperatura. Se a gente conhecer 3 temperaturas por balanço de energia, a gente consegue determinar. A gente pega essa equação aqui, ó, e vai estar aplicando para o fluido frio e para o fluido quente. Se vocês voltarem aí no vídeo, em algum momento eu falei sobre elas. Então, se a gente conhecer para o fluido frio, a gente determina, por exemplo, o calor. Se conhece a entrada e saída do fluido frio, determina qual é o calor. Com esse calor, retorna nessa equação aqui e determina a temperatura que estiver faltando para o fluido quente. Então, a gente precisa conhecer 3 temperaturas e vai determinar aí a última, ou vazão, ou alguma coisa que esteja faltando de informação por essa equação aqui, que é o balanço de energia. E aí, a gente vai calcular o ΔTml por aquelas equações, dependendo do escoamento. Depois, a gente também tem que calcular o U, que foi o que a gente viu na aula passada, que é o coeficiente global de transferência de calor. E, por fim, a gente vai calcular a área do trocador de calor. Então, daqui a gente determina se o escoamento é paralelo contra a corrente, pega o ΔTml, calcula o U e aí pode vir para essa equação aqui. Esse calor que está aqui também pode ser determinado por essa equação de cima.
Então, vocês conhecem o calor, determinaram o ΔTml e o U. Então, agora ficou só faltando de incógnita só a área aqui. Lembrando que a área é πdl, então se pediu o comprimento do trocador de calor, então vocês vão pegar essa área, colocar na equação de πdl e determinar aí qual que é o comprimento adequado para esse trocador de calor. E aqui tem mais um exercício para vocês fazerem. É um trocador de calor bitubular, então tem várias informações aí para estar determinando. São fornecidos os Hs, então o trocador de calor, o U, é fácil de estar determinando, tem várias informações de vazão e propriedades dos fluidos aí, CP dos fluidos, do óleo e da água. Então, vocês têm que tentar utilizar essas equações aí e determinar o ΔTml, qual é a configuração, seguir a metodologia que a gente acabou de falar, para poder determinar qual que seria o comprimento do trocador de calor para que esse óleo saia a 60 graus Celsius. Tá certo? Para a aula de hoje é isso. Então, qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, a gente discute em aula ou pode deixar aí pergunta. E até mais, pessoal!